E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Dave. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Story Notes. E hoje realmente a gente vai. São que horas, velho? Não sei, eu nem sei que horas são, velho. Só pra você ter ideia. São meia-noite e 19 do dia 3 de janeiro de 2023. Acredite só, a gente sobreviveu a 72 horas de 2023. Se as 72 horas já está caótico, como o Twitter já está apontando, imagine só como vai ser as outras horas, né? Mas enfim, estamos aqui nessa segunda parte do vídeo, onde realmente nós vamos falar um pouco mais sobre regentes normalmente, só que nós iremos focar na nova geração, que é essa que serão apresentadas a vocês, certo? Mas os vilões e também a gente vai falar um pouco mais sobre realmente os cenários e também um resumo completo da obra, certo? Do que você vai esperar em cada um dos livros e também da vibe de cada um dos livros também, certo? Então, sem mais delongas, certo? Vamos partir para a vinheta e a gente vai conhecer um pouco mais, né, sobre os regentes. Toca a vinheta. Bem-vindo! Meu nome é Storyteller Dave e você está em mais um Story Notes Podcast aqui no YouTube. Antes de mais nada, recomendo fortemente que, se você não viu o vídeo passado, veja, pausa esse vídeo e vá ver o vídeo passado, certo? Pois é com ele que nós começamos o assunto sobre as antigas lendas, certo? Então, se você não viu, pausa esse vídeo e vai ver, e não esqueça de avaliar aquele vídeo também. Então, pessoal, já falamos um pouco mais das antigas lendas, certo? Estas que estarão presentes na maior parte das obras, né? E agora falaremos um pouco mais dos protagonistas, de fato, dos regentes, que no caso são as novas gerações, né, dos regentes, que são os discípulos, certo? Bom, levemente diferente das antigas lendas, nós teremos 5 protagonistas. Antes nós tínhamos 7, né? 7 regentes. Agora nós teremos 5. Muitos deles ainda não têm uma arte definitiva, então vou realmente improvisar, assim como o vídeo anterior eu improvisei, então vou improvisar representando eles em artes das pastas deles no Pinterest. Quem quiser conferir a pasta de referências dos regentes está aí na descrição, certo? Junto com os links das redes antissociais. Então vamos lá realmente para nomear todos os 5, tudo bem? Então, quem são os 5 regentes, certo? Primeiramente nós temos o Jim Lincoln, que é um discípulo recente do Daisuke Hasegawa, certo? Discípulo direto do Daisuke Hasegawa. Temos a Camila Sobek, que é um discípulo direto da Asuna Reiko. Temos a Lucy Keynes, que é uma discípula direta da Joana d'Arc e também do Gerard Lacroix. Temos o John Marshall, que é um discípulo direto da Aluna Deckard. E temos a Luna Forsetti, que está como uma discípula direta da Pietra von Ivory, a alquimista, certo? Nesse vídeo, por motivos parcialmente óbvios, eu não falarei muito da história pessoal de cada um deles, né? Falarei bem por alto realmente a história de cada um, e o restante vocês verão nos livros, certo? Então, a gente vai ver realmente um pouco deles hoje, e aí o restante vocês verão nos livros que irão lançando futuramente, certo? Então, vamos começar? Vamos lá, com as introduções. Começando pelo líder da equipe, Jim Lincoln. Antes de ser o Ronin Andarilho que vai liderar a equipe, ele era um rapaz de 23 anos que nasceu na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos. Ele é filho de Yuri Hasegawa, uma imigrante japonesa que chegou às terras da América do Norte de forma ilegal nos anos 70, buscando realmente uma vida melhor para ela, já que a sua família inteira estava em um estado de extrema pobreza no Japão. Em Louisiana, ela conheceu o escritor e colunista chamado Nicholas Lincoln, que havia chegado na cidade em poucos meses e, segundo ele, estava se estabelecendo financeiramente da cidade. O que os conectou foi a escrita, já que Yuri estava preparando um livro e pretendia lançar quando também se estabelecesse. Eles se conheceram mais e mais, o conhecer virou um namoro, o namoro virou um casamento e, ao longo dos anos,
Esse casamento trouxe ao mundo duas crianças, Helena Hasegawa e Jean Lincoln, sendo Helena uma garota de atitudes mais incisivas, mais extrovertida, enquanto Jean era um garoto mais centrado e estudioso, sendo o que tinha mais atenção da mãe por conta da sua aproximação com os livros e com o estudo. Yuri não sabia muito sobre o passado do seu agora esposo Nicholas. Ele sempre impedia de fazer isso e sempre desviava o assunto quando Yuri era mais incisiva sobre o assunto de seu passado. Porém, em um dia, quando ela pesquisou um pouco mais na Biblioteca Nacional de Louisiana, ela encontrou registros de jornais de várias prisões de Nicholas em nome de uma máfia chamada La Carta Magna, ou a Carta Magna, reconhecida pela sua, digamos, eficiência em tráfico de órgãos e também de tráfico de metanfetamina, em uma cidade chamada Straven Hill, a noroeste dos Estados Unidos. Straven Hill, ela é a terceira cidade de uma trindade de cidades que é formada por Sky City e também pela multiculturalista e também independente Raven City, sendo Straven Hill a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. Quando Nicholas descobriu a intromissão de sua esposa, ele a matou e, por garantia, matou Helena também. A única pessoa que ele deixou viver foi Jean, pois Jean, mesmo tendo seus 10 anos na época, lutou para sobreviver com Nicholas armado e também alertou as autoridades, fazendo com que Nicholas fugisse e não fosse mais encontrado depois de algumas horas. Sem rumo, Jean acompanhou o velório da sua mãe e também da sua irmã e seguiu sozinho pelas cidades, sobrevivendo, pois ele não conseguia ficar em casa sem lembrar do que aconteceu e nem conseguia ficar na cidade, pois tudo lembrava realmente o seu trágico acidente. Ele passou por vários lugares até chegar na cidade de Sacramento, onde ele encontrou um homem chamado Adonias Harms. Adonias, ele é um pastor frustrado, um ex-pastor frustrado, que fechou a sua igreja após o término do seu casamento e se afastou do cristianismo. Ele o acolheu, ele deu trabalho em sua oficina chamada Baked Iron, que é chamado de ferro cozido na tradução mais literal. Falando sem texto aqui agora, a história do Jean, ela bate muito no ponto do recomeço. Por incrível que pareça, ela bate muito nesse ponto do recomeço, pois Jean, ele tá tentando recomeçar a própria vida, certo? Mas ele não consegue, pois ele tem esse ponto de interrogação que acontece na infância dele, aos 10 anos, onde ele perde as duas pessoas que ele mais amava na vida para uma pessoa que entrou na vida dele de forma abrupta, né? Que foi o próprio Nicholas, que de fato acabou com a vida dele por um simples nada. Foi uma moeda realmente de troca. A vida dela custou realmente a volta do Nicholas para o La Carta Magna. Então, de fato, é uma coisa que ficou um ponto de interrogação na vida dele e ele perdeu de forma injusta mesmo. Mas e ele tenta recomeçar, mas ele ainda tem realmente esse ponto de interrogação, ele ainda tem esse ponto incômodo na vida dele, e no qual não permite ele seguir. Ele sempre realmente está nesse luto eterno, ele está preso nesse luto eterno por conta disso. Então você vai ver realmente uma pessoa tentando recomeçar, que no caso é o Jean, tentando recomeçar, mas não consegue, pois o luto, o sentimento de perda dele, o sentimento de injustiça é tão grande que ele não consegue seguir sem que esse ponto de interrogação o cobre durante toda a vida dele, certo? E agora que já falamos do Jean Lincoln, né, vamos falar realmente da nossa coadjuvante, a Camila Sobek, que é a discípula da Asuna Reiko, e vamos falar dela a partir de agora. Simbora. Camila Sobek, antes de ser a Kitsune Escarlate, ela era uma garota de 24 anos que nasceu no Canadá, mais especificamente ao leste de Toronto, Ontário. Na sua infância, ela morava junto com seus pais num bairro de Etobicoke, em uma casa herdada pelo seu avô paterno, no fim de uma rua sem saída e a poucos metros de uma lagoa. O seu pai, Caleb Walker, trabalhava como policial regional e a sua mãe, Teresa Sobek, era professora de letras no ensino médio.
dando aulas para as duas escolas de ensino médio mais reconhecidas na região. A pública é Etobicoke Classroom 1 e a particular Kaboto Elementary. Na época, a principal notícia era uma reverberação das notícias dos Estados Unidos. A reverberação dizia que Straven Hill, ainda não considerado o lugar mais perigoso dos Estados Unidos, estava dissolvendo criminosos para outros países e estados, e o tráfico estava subindo devido a esse movimento de Straven Hill, alcançando lugares como o Canadá. Na época, isso estava sendo chamado de a Grande Peregrinação de Entorpecentes de 1993. Toronto era o alvo mais fácil, logo lugares como Etobicoke e North York começaram a ficar mais inseguros, dando mais trabalho para a polícia local. No dia 21 de fevereiro de 1998, aconteceram dois incidentes no mesmo dia. O primeiro incidente foi a invasão de uma delegacia próxima para libertar um preso em específico que tinha sido preso 24 horas antes do incidente, certo? No dia 20 de fevereiro, chamado Marco Roma. E o segundo incidente foi um assalto a uma loja de armas no centro de North York. O assalto da loja de armas ali terminou de forma caótica, os bandidos acabaram matando 4 policiais e deixando 8 policiais feridos e fugindo logo em seguida. Por conta da sua experiência e também da sua eficiência em trabalho, Caleb Walker foi um dos primeiros nomes a serem chamados para a investigação, e essa investigação desse caso durou meses, e onde esses meses ele não dormia em casa, ele não aparecia em casa. O Caleb ele estava simplesmente ausente perante a sua família e estava todo o tempo dedicado no trabalho. Enquanto ele estava ausente, Caleb ele sempre foi uma pessoa astuta, então nesses tempos ele foi criando uma investigação paralela em segundo plano e foi investigando pessoas para descobrir realmente o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e o que realmente ocasionou esses incidentes. Logo, ele encontrou documentos que comprovavam as conexões da corporação com as pessoas que estavam envolvidas no caso. E isso marcou um alvo nas costas dele, pois se você mexe com o vespeiro, é claro que as vespas vão sentir o seu movimento. Então, na fatídica noite de 4 de julho de 1999, Caleb Walker foi morto enquanto dormia em casa de forma silenciosa, sem deixar rastros e também sem nenhuma evidência para comprovar o seu assassino. Isso entristeceu muito Teresa, fazendo com que ela largasse os seus empregos por não ter estabilidade emocional para se manter ainda organizando o velório do seu esposo e também acompanhando a investigação da morte do seu esposo, deixando realmente toda a investigação a cargo da própria polícia de Etobicoke. Teresa passou alguns anos em recuperação emocional e psicológica, com várias terapias e também com várias terapias em grupo, e após alguns anos de recuperação emocional, ela e Camila saíram de Etobicoke, venderam a casa do avô de Camila e foram para um apartamento mais simples em North York. Teresa, completamente mudada, se prepara e entra na corporação policial, não só para realmente mudar de carreira, mas sim para descobrir por dentro as motivações para matarem o seu marido, já que desde aquela época ela não recebeu mais notícias sobre as investigações ou sobre realmente algumas respostas da morte do seu esposo. Então ela entrou na corporação para ela descobrir por conta própria. Ela também foi fazendo essas investigações, ela também foi buscando as próprias respostas, e essas investigações começaram a chamar muita atenção, assim como o Caleb também chamou muita atenção quando ele descobriu os envolvimentos da corporação com os incidentes do roubo e também do sequestro, então liberação do Marco Roma em Etobicoke. Então, ela era sempre transferida de lugares, ela sempre tinha que se mudar por conta realmente da corporação estar sempre mudando ela para outros
outros departamentos, evitando demitir ela para não chamar muita atenção. Então ela sempre era transferida até o ponto dela ser transferida para Vancouver, onde ela trabalhou realmente em um caso de tráfico de drogas envolvendo algumas famílias de British Columbia. Naquela época, as suas investigações já tinham muitos frutos e ela já tinha alguns nomes nos quais ela poderia se agarrar, ela já tinha realmente uma defesa contra ela. Porém, por conta disso, ela também começou a sofrer muitas ameaças. Então, ela se resguardou das provas e, pela segurança de sua filha, ela se afastou da polícia canadense, se afastou do Canadá e deu uma viagem de ida, descendo para os Estados Unidos e indo morar em São Francisco, Califórnia, onde também ela entrou para a polícia devido realmente ao seu histórico, mas por conta de não ter nenhuma conexão com a polícia do Canadá ou com pessoas que são ligadas à polícia do Canadá, a vivência em São Francisco foi mais tranquila, sem nenhuma perturbação. Camila também mudou bastante durante esses tempos, adquirindo um interesse muito grande por artes visuais, aprendendo a desenhar e adotando um estilo mais voltado para os mangás em várias de suas artes. Em termos de comparação, as artes de Camila elas se equiparavam a um estilo que encontramos atualmente em algumas capas do mangá Berserk. Atualmente é um estilo mais sujo, mas também realmente muito mais bonito por conta realmente da própria sujeira que tem realmente do próprio mangá, certo? É bem mais realista, é bem mais brutal em relação realmente aos outros mangás que nós temos hoje, que são mais suaves. Então ela se encontrou realmente nesse estilo de mangá e é realmente o que fazia com que várias das artes dela fossem vendidas ou que realmente ela ganhasse um bom destaque em relação às suas comissões. Em São Francisco, no final do seu ensino médio também, ela se destacou em vários campeonatos nacionais de jogos de luta e entrou para uma equipe chamada As Valkyrias, que era uma equipe feminina focada em Soul Calibur e The King of Fighters. Então, ela disputava realmente vários campeonatos de Soul Calibur e também de The King of Fighters, sendo mais focada mais no Soul Calibur, e ela chegou a ganhar alguns campeonatos, certo? Sendo parada realmente pela faculdade, né? Ela parou logo no início da faculdade, mas também ela tem esse histórico conhecendo realmente esses campeonatos de jogos de luta em nome das Valkyrias. Junto a isso, ela também adquiriu alguns defeitos, pois quando ela entrou na faculdade, ela passou a desenvolver o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e ansiedade e hiperatividade. E também a ansiedade em nível médio, porque a desgastava bastante e fazia com que ela não se preocupasse com a própria saúde mental, resultando em vários burnouts constantes. A relação entre Teresa e Camila era bem tênue, onde Camila se afasta mais e entende que as interferências de sua mãe perante a sua saúde mental é uma forma de invalidar suas conquistas. Que é exatamente essa Camila que a gente vai encontrar em Entre o Bem e o Mal, uma pessoa viciada nos estudos, preocupada com tudo e com todos, sem pensar em si mesma. Eu gosto de pensar na Camila como um oposto para o Jin em perspectiva, pois enquanto um tenta um recomeço acima de tudo, a outra realmente não tem nem tempo para pensar no futuro, quanto mais em um recomeço para a própria vida. Então realmente é um tipo de perspectiva que eu gosto de trabalhar e que foi o que mais interessou realmente nessa nova versão, nessa versão definitiva realmente de Jin Entre o Bem e o Mal, certo? Olha, as próximas partes, falando dos próximos personagens, elas serão um pouco mais rápidas, pois elas podem spoiler os capítulos, os livros, os próximos livros que estarão por vir. Então, eu vou fazer realmente um misturadão, né, e tal, fazer realmente um resumão rápido dos 3 personagens que ainda falta, e ainda vamos partir realmente para os próximos capítulos, que no caso são os vilões, e também vou falar um pouco dos cenários e também das inspirações para os regentes. Os 3 últimos personagens, mesmo já tendo escrito uma boa parte da história deles, são Lucy Keynes,
John Marshall e Luna Versace. Lembrando que essas histórias escutadas aqui têm uma grande chance de alterações drásticas, então encare como base. Vamos começar primeiro com a Lucy Keynes. A Lucy Keynes é uma garota que nasceu na cidade de Greensboro, na Virgínia. A sua mãe, Maylin Keynes, trabalhava como croupier em um cassino da região, enquanto o seu pai era produtor musical e estava acompanhando uma dupla de cantores de Toronto chamada Your Diamond, ou então Seus Diamantes, na tradução, que é focada realmente em uma música mais romântica, mas também considerada uma alternativa indie, mais ou menos como o Empire of the Sun faz hoje em dia. A Lucy era sempre acompanhada pela sua irmã, que era 2 anos mais velha e se chamava Agatha Keynes. E apesar do comportamento individualista de Lucy, elas eram bem próximas uma da outra e sempre, volta e meia, você realmente encontrava situações em que elas se ajudavam realmente, não esquecendo a parte da irmandade entre irmãs. No dia 19 de outubro de 1998, o cassino em que a sua mãe trabalhava foi assaltado e todo o dinheiro do estabelecimento foi roubado. Um dos nomes que estavam apostando nesse cassino tinha acabado de chegar na América e estava a caminho de Sterling Hill em busca de negociações. Esse nome era Tommaso Conti, um dos nomes mais antigos de uma das fraternidades/máfias mais influentes da Itália, a Cosa Nostra. Como um legítimo italiano, ele não confiava nos americanos, e ele disse que queria todos os seus 120 mil dólares de volta e que iria recuperar o dinheiro dele de uma forma ou de outra. Então, durante uma semana, ele começou a instaurar o caos em Greensboro, fazendo ataques em vários lugares, invasões de casas em busca do seu dinheiro. Mas é claro realmente que ele estava mais atrás do caos mesmo, certo? Maylin, em um ato de desespero, separou as duas filhas e Agatha ficou com seu pai e Lucy ficou realmente com sua mãe, ambos fugindo em cada carro. Entretanto, quando Maylin estava próxima dos limites da cidade, os homens de Conte cercaram seu carro e alvejaram o carro sem pena, acertando Maylin em cheio, e Lucy ficou com alguns ferimentos, mas também realmente se enfiou entre os bancos, né, naquele vão entre os bancos que todos os carros têm, certo? E realmente se sobreviveu por conta disso, certo? Mas infelizmente a sua mãe foi a primeira a ser atingida e foi atingida em cheio por conta do ataque covarde dos homens de Conte. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Lucy ainda ficou entre o vão entre os bancos, certo? Com medo e ainda esperando realmente com medo de que os homens de Conte voltassem para terminar o serviço, no caso. Então ela ficou lá até que os policiais tivessem que tirar ela de lá, e os policiais nesse trabalho tiveram todo o cuidado de não mostrar, de não realmente deixar que ela visse o corpo da sua mãe dentro do carro totalmente alvejado de balas, mas ela sabia que por conta daquela situação a sua mãe já tinha ido embora. Sem o paradeiro de sua irmã e agora órfã, ela tinha apenas uma pessoa a recorrer, a Rosélia Ambar, uma irmã de terceiro grau de Maylin que morava em Liberty Hopefully, em Nova York, e trabalhava na Secretaria de Educação de Nova York. Então, um vizinho delas, vendo aquela situação, se ofereceu para ajudar e levar Lucy para lá, e Lucy, durante a viagem, prometeu realmente que iria procurar a sua irmã e encontrar uma forma de se vingar de Conte e mostrar realmente a participação dele na morte de sua mãe. John Marshall, filho da brasileira Dandara Martins e do costa-marfinense Jafari Bomani Marshall, é um garoto que nasceu no Brasil, mais especificamente no estado de Goiás. O seu pai, Jafari, estava visitando um amigo pessoal em Goiás quando conheceu a sua mãe, Dandara Martins, em Trindade. Essa mulher que ele se apaixonou e que o fez morar mais de 4 anos no Brasil. Jafari era um homem de sucesso, herdeiro de uma fábrica de minérios na Costa do Marfim, mas que preferiu vender a sua parte de bens para focar no mercado de ações e imóveis.
área que estava dando muitos frutos nos Estados Unidos e na Europa. Além, é claro, da vontade de criar o seu próprio caminho financeiro e não depender de uma herança familiar. Ele recebeu uma oportunidade de ouro para investir em negócios lá em Sterling Hill. E quando Marshall atingiu uma idade segura para viajar, eles foram para Sterling Hill e mudaram todas as suas coisas para Sterling Hill. Entretanto, a oportunidade aos poucos começou a se tornar uma armadilha à medida em que a cidade estava se corrompendo. Com a violência tomando a cidade e o surgimento das grandes famílias de Sterling Hill, Jafari realmente foi acompanhando esse crescimento e foi fazendo vários contratos muito importantes, certo? São contratos muito vitalícios e alguns deles, caso quebrados, poderiam comprometer totalmente a renda de Jafari. Ele, naquela época, já tinha feito alguns contratos de negociação com algumas pessoas, mas essas pessoas, quando a cidade começou a mudar, começaram a se afiliar às famílias e levar os seus contratos juntos, trancando toda e qualquer possibilidade de Jafari sair da cidade, pois agora dependiam também das famílias, das grandes famílias de Sterling Hill. Então, preso dentro dessa cidade onde o caos estavam sendo instaurado, certo? Ele aconteceu realmente a primeira tragédia. Jafari, ele acabou sendo morto durante uma troca de tiros na velha Sterling Hill e passando tudo que ele tinha, da sua herança, né, dos seus contratos e também do dinheiro que ele tinha, ele passou tudo para John e Dandara, que ainda moravam na cidade. Após a perda de Jafari, Dandara ainda continuou em Sterling Hill e se mudou para a Alta Sterling Hill, lar das pessoas mais bem afortunadas da cidade. Antigamente, eles moravam no centro, próximo da antiga Sterling Hill, um lugar bem pobre, certo? Mas que era realmente conhecido por ter vários contatos comerciais. Mesmo com a perda da dor de Jafari, Dandara e John começaram realmente a viver uma vida mais pacífica durante alguns anos e mesmo realmente a dor do luto ainda sendo muito presente, ela ainda conseguiu realmente utilizar o dinheiro para conseguir viver em paz dentro de Sterling Hill. Entretanto, no dia 14 de maio de 2004, quando John tinha apenas 5 anos, um grupo sequestrou 4 mulheres que trabalhavam no departamento público de Sterling Hill, incluindo Dandara. Sozinho e com pouca idade, John foi acolhido pela dona de um dos bares mais conhecidos da cidade, o The Whisper, ou então na tradução, o Sussurrador. A sua dona era nada mais nada menos que a Madama Helena. A Madama, ela criou o John por anos, dando pequenas tarefas e o tratando realmente como filho, mesmo que o ambiente do local, certo, sendo um bar e também um bordel, não seja realmente bem apropriado para uma criança. Quando John tinha 12 anos, o caminho dele se cruzou em uma ação de um pequeno grupo chamado GRSH. Essa sigla que significa Grupo de Regeneração de Sterling Hill. São um grupo de 8 jovens que divide habilidades entre roubo e hacking para desestruturar pequenas bases importantes para as famílias de Sterling Hill e também ajudar pessoas. Mais parecido realmente com o Robin Hood, certo? John entrou para esse grupo e se interessou por hacking, sendo um prodígio realmente como um invasor. Dentro da GRSH, ele também criou um interesse por jogos, completando a maioria dos jogos dos consoles presentes nas bases da GRSH. Isso o ensinou a deixar uma marca como hacker no caso, criando loopings visuais interativos enquanto roubava os dados de uma pessoa específica do alvo da GRSH. A GRSH, sabendo da sua história, também tentava achar os paradeiros de sua mãe, mas sempre acabava em 2 caminhos:
Ou a informação sumia de uma noite para outra, ou a informação era tão bem guardada que passava por fontes que poderiam expor a GRSH por inteiro e colocar a vida de todos em perigo. Então, realmente, eles sempre quando estava próximo de encontrar realmente um culpado para o sequestro, eles realmente acabavam recuando em nome da segurança da GRSH. Em um ato externo da GRSH, um roubo, melhor dizendo, eles acabaram ferindo a filha de um dos homens da Yakuza que estava em período de negociações em Straven Hill. Ela se chamava Nozomi Murakami, mais conhecida pelo nome de Hyakumi dos 100 Olhos, porque ela era cega, mas ainda assim ela tinha uma percepção muito grande através do som. E em uma noite e meia, assim que ficou sabendo que realmente que eles feriram uma membro da Yakuza, eles acabaram sendo caçados pela própria Yakuza. E quando eles chegaram realmente em uma base, a Yakuza acabou colocando fogo naquela base, matando vários jovens realmente, incluindo os 8 jovens, né, da GRSH, os principais 8 jovens da GRSH. Sobrando apenas 3. Jason Waves, a jovem integrante que se identificava como Cadmus, e o próprio John Marshall. Marshall conseguiu escapar com alguns HDs e disquetes dos dados de busca, mas ainda assim escapou vivo durante o ataque de revide realmente da Yakuza. Marshall foi um dos 3 que sobreviveu, e ele continua por Straven Hill, ainda buscando o paradeiro da sua mãe de forma mais silenciosa e também individual, em um quarto próximo do The Whisper, no caso, certo? Luna Vercetti é a segunda filha dos Vercetti. Os Vercetti, eles são uma das grandes famílias de Straven Hill, conhecida pelo seu trabalho impecável no transporte ilegal de armas para a cidade. Como era um ramo muito lucrativo, ela sempre esteve acolhida sobre as grandes fortunas da família. A sua mãe era uma dona de casa e sempre a mantinha longe dos negócios da família, enquanto o seu irmão, o primogênito Alessandro Vercetti, que tomava o lugar do seu pai em casa, dizia que ela teria que participar dos negócios, ela gostando ou não. Essa pressa por ter mais pessoas gerando dinheiro para a família Vercetti era porque Alessandro apostava muito e estava afundando o nome da família em dívidas de jogo, e ele realmente, como tinha esse vício, apostava cada vez mais e sempre cobrava a mãe de ter realmente de educar realmente a Luna para que ela realmente esteja preparada para a vida dos negócios na família. Quando Alessandro perdeu a sua última aposta, os cobradores pertencentes a um grupo chamado Velo de Fierro invadiu a casa dele e matou a sua mãe e feriu gravemente Luna, que foi deixada na casa sem nenhuma ajuda e sem nenhum socorro. Mas então, realmente, uma pessoa aparece para ajudar ela e assim segue a história. Pessoal, eu vou evitar falar muito dessa história da Luna, certo? Diferente das outras histórias que teve realmente mais detalhes, porque a história da Luna ela mexe muito com a história da Pietra von Ivory. Então é uma história muito delicada, estou montando ainda, então prefiro que vocês vejam isso no livro, certo? Mas fiquem realmente até a parte que ela realmente ficou gravemente ferida dentro de casa, e aí vocês descobrem realmente no livro. Aí eu vou ativar realmente a a ansiedade de vocês aí. Sobre os vilões de Os Regentes, nós temos 2 núcleos estabelecidos no momento. Temos o núcleo humano e temos o núcleo sobrenatural. O núcleo humano nós temos a temida Sociedade Paralimitar Stringfeld. A Stringfeld ela tem muitos braços, porém um dos braços mais conhecidos e mais requisitados é o braço da Stringfeld Silver, comandada por ninguém menos que Cassandra Silver. E por que eu digo requisitados? Simples. Bem antes dos eventos de Jin entre Bem e o Mal,
a Stringfellow era convocada por vários líderes mundiais para resolver assuntos determinados como raros, que são nada mais nada menos que pessoas com habilidades especiais ou pequenos eventos de escalas alfa, que são invasões ou surtos de super-humanos, onde os homens da Stringfellow eram convocados para lidar com a situação. O prêmio muitas vezes era em dinheiro, ou então era o próprio ser especial que era levado como premiação, e também como uma forma de se livrar do corpo caçado. Sabe como é, né? Não faria muito bem para a ordem pública ter um ser especial parecido com um ser humano sendo caçado e derrotado por seres mais fortes que ele, e ainda mais quando quem contratou esses caras foi o seu próprio presidente com dinheiro dos impostos, certo? Ficaria bem mal para a eleição. Então, a Stringfellow levar o corpo dos super seres também realmente é uma forma de ajudar politicamente os líderes mundiais que são os principais contratantes realmente desses atos. Aparências primeiro, no caso, certo? Entretanto, a Stringfellow saiu de cena quando foram encontrados vestígios da Stringfellow dentro dos documentos que atestavam a morte de JFK. Isso condenou Cassandra a uma reclusão das suas próprias ferramentas e um apagamento total da sua pessoa e de suas memórias. Ela morreu como cidadã mundial, que tinha realmente, ela tinha um visto mundial, certo? Como uma paramilitar, e isso foi totalmente apagado e as suas memórias também foram apagadas e ela teve uma outra vida totalmente afastada, totalmente distante da vida paramilitar dela, de que nada poderia ativar as suas memórias novamente, ou seja, ela virou prisioneira do seu próprio corpo. Então, ela, até o momento dessa gravação, até o momento que vocês vão encontrar realmente esse livro, eles realmente ainda estão mantendo Cassandra totalmente reclusa. No núcleo sobrenatural, nós temos a Sociedade Zero, que é a junta de todos os antagonistas que nós vemos realmente na primeira parte do vídeo em uma nova guerra travada contra os novos regentes, esses que foram falados no vídeo passado. Por isso realmente que é importante que você veja o vídeo passado em relação a isso. Uma coisa legal para falar desses dois núcleos de vilões é que eles são criações bem recentes. Tirando a Cassandra Silver, que existe desde o começo dos regentes e tal, desde as primeiras inspirações, a Sociedade Zero e a Stringfellow foram adições diferentes, interessantes realmente à história dos personagens. Confesso que eu tinha uma boa dificuldade para criar vilões, pegava muita referência dos vilões de anime, mas nem sempre as respostas estão nos animes. Eu tinha até um livro aqui, o nome é Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Cara, esse livro é maravilhoso, tá ligado? Eu gosto dele porque ele fala muito sobre psique, tá ligado? Ele fala sobre mediunidade, fala sobre espírito também, só que eu gosto da forma que ele fala sobre o ser humano em grupo. Então isso realmente me deu umas ideias bem legais e acabou enriquecendo realmente as ideias para criar a Stringfellow. E eu tinha ele aqui, só que eu doei, velho. Eu tô pretendendo pegar ele de novo pela Amazon, só que ele tá R$ 42, bicho. Tá muito caro, velho. Tá bom, o microfone que eu comprei era R$ 180, mas ainda assim, velho, para um livro tá muito caro. Para a época dele tá muito caro, velho. Eu daria uns R$ 10. É porque eu sou acostumado a comprar em sebo. Mas assim, eu queria encerrar dizendo assim, ó, eu não posso dizer que eu não consigo fazer vilões, certo? Eu acho que eu sou daqueles que demoram bastante para fazer vilão, para escrever vilão, porque eu pesquiso bastante, coloco a pesquisa acima de tudo e infelizmente isso afeta realmente o tempo, né? Se eu for trabalhar como freelancer, isso vai afetar realmente o tempo de produção, mas ainda assim, certo? Só pesquisando realmente que isso é um trabalho bem feito, eu não consigo fazer nada apressado. Sobre os cenários, por mais que Regentes seja, por essência, uma história urbana, nós ainda temos outros mundos, nós ainda temos outras realidades e realmente nós vamos trabalhar isso aos pouquinhos. A principal delas é a incógnita. A incógnita ela fica dentro de um espaço-tempo próprio.
em uma grande casa que abriga todos os templos dos principais regentes. Cada regente tem o que eu renomeei pessoalmente de espaço interno. Então, a Pietra e a Luna terão a biblioteca viajante. O Jin e o Daisuke terão o Templo do Outono. O John e a Luna têm a Cúpula Tecnocronos. A Camila e a Asuna terão o Templo Sakura. E a Lucy, a Joanna e o Gerard terão a Casa dos Fantasmas. No primeiro livro, nós estabelecemos isso com o Templo do Outono, o Templo Sakura e a Biblioteca Viajante. E ao longo das histórias, outros templos serão explorados e utilizados também por outros regentes. Então, as outras realidades realmente serão exploradas logo depois, mas logo de primeira realmente vocês terão a incógnita, no caso, certo? E a citação realmente de outras realidades. Afinal, nós ainda estamos no arco principal, né, no arco de origem. Regentes é uma obra que eu venho trabalhando durante anos. Como eu disse em um dos Pílulas Hulk, demorou mais de 4 anos só para fazer esse início que vocês verão em breve no Kindle, certo? Mas realmente é uma obra que demorou muitos anos, certo? Teve várias versões refeitas, feitas, postadas em várias plataformas até chegarmos realmente nesse ponto que nós estamos, né? Que é um ponto onde a história está mais organizada, né? Em comparação com as outras versões que ela teve. No momento desse vídeo, estamos no primeiro arco. Esse primeiro arco ele é chamado de Gênesis, pois é a origem de tudo. E aí depois nós temos o arco dos exploradores, que vai ser realmente a primeira missão dos regentes. As primeiras missões, os primeiros problemas, né, dos regentes em relação a resolver o problema mesmo, as primeiras missões mesmo que eles respondem como os regentes, certo? E vai aparecer aí na tela quais histórias que serão apresentadas nesse arco, né? Então, vou botar o organograma, eu acho, né? Se eu lembrar de botar o organograma, mas eu vou botar o organograma aí para vocês verem realmente as histórias que serão postadas no Kindle em nome do primeiro arco, que é o Gênesis. É um arco de apresentação, nós apresentaremos realmente os mundos, os personagens e tal, e realmente preparando tudo para que no arco de exploração vocês já estejam cientes de todo o universo e só acompanhem realmente as aventuras. Essa obra, ela estava no Inspired há um tempo, certo? Eu acho que tinha um ano que ela estava no Inspired. Eu tinha começado a postar lá, sim. Eu tinha feito algumas artes de publicação, arte de promoção, informando que a história estava no Inspired. Só que recentemente eu removi a história do Inspired porque realmente, por decisões criativas, né, eu achei melhor que ela ficasse mais no Kindle, certo? E por conta de adventos financeiros, né, e tal, eu consegui realmente regularizar tudo por aqui, então eu tô colocando ela no Kindle porque tá tudo mais organizado, né, registrado e organizado. Então, realmente eu vou colocar ela no Kindle e no Inspired, em vez de ficar as histórias principais, ela vai abrigar um projeto que também tem a ver com os regentes, que no caso se chama Notas de um Interlúdio. O Notas de um Interlúdio são histórias que se passam entre as histórias principais, são histórias de interlúdio mesmo, que mostram realmente situações que se passam entre as histórias mesmo, certo? Então são histórias mais leves, momentos mais descontraídos, não que não terão esses momentos nas histórias principais, mas é uma leitura mais solta, não tem muita tensão no caso, no Notas de um Interlúdio. E é um projeto legal, certo? Funciona basicamente como um interlúdio de uma música mesmo. O interlúdio de uma música ele passa de uma música para outra, ou conta a história de um álbum, e nesse caso ela vai contar as histórias dentro das histórias realmente principais que ficam, né? E tal, respondendo perguntas e outros mais. Será uma ideia que eu sempre gostei de aplicar, certo? Eu ia aplicar como capítulos extras, mas achei melhor realmente colocar como interlúdios que fica mais palatável para a leitura. Então, só recapitulando, a obra vai sair do Inspired, já saiu do Inspired no caso, nesse momento,
e vai passar realmente para o Kindle. E no Kindle, ou e no Inspired, no caso, vai ter o Notas de Interlúdio para vocês acompanharem. O Notas de Interlúdio, ele será postado 6 dias depois do livro principal. Então vai ter um lançamento de Entre o Bem e o Mal, e 6 dias depois, ou uma semana depois, terá o Notas de Interlúdio, naquele estilo mesmo que a Netflix faz, com todos os capítulos completos, para que você possa acompanhar e já se preparar para a próxima história, que no caso é a Sentinela Sensorial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. É a obra que eu tenho trabalhado durante anos, que eu tenho dividido tempo com o canal também, e eu espero o apoio de vocês durante realmente ao lançamento dessa obra, certo? Então, no mais é isso, tenha um ótimo dia e uma ótima semana, e até o próximo vídeo.